Olá, vencedor, graças e paz. Hoje eu quero falar de duas qualidades de uma mulher na Bíblia. Duas qualidades, talvez tinha até mais, mas eu quero falar de duas importantes. Ana. Mas tem qual Ana na Bíblia? Uma que está lá no Velho Testamento ou uma que está no Novo Testamento? Quero falar da Ana, que está no Novo Testamento, capítulo 1 do Evangelho de Lucas, doutor Lucas, verso 36, verso 37 e verso 38. Vamos lá. Tem duas qualidades dela importantes, mas tem mais. Mas eu vou falar de duas. E estava ali a profetisa Ana. Guardou bem? Ela era profetisa, uma mulher usada por Deus. Filha de Fanuel, da tribo de Aser. A tribo da qual ela pertencia era uma tribo que estava exilada. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo. Profetiza, perseverante. Mas eu quero falar de duas qualidades. Primeiro, perseverante. Ela não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações noite e dia. Segunda qualidade dela, uma mulher que orava. Então ela era perseverante e uma mulher que orava. Perseverança e oração. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Ela falava dele a todos. Ela falava de quem aqui? Ana estava falando de Jesus. Porque assim como Simeão, dois idosos, eles estavam aguardando o menino Jesus. E pelas leis e pelas tradições, ele seria apresentado no templo. Como foi apresentado no templo. Então, as duas características importantes de Ana, ou duas qualidades de Ana: uma mulher perseverante e uma mulher de fé. Fé e perseverança. Qualidades ou atributos indispensáveis para a vida de uma mulher para vencer um momento tão difícil. Ana havia ficado viúva, não tinha filhos, já era idosa, mas uma mulher de fé, uma mulher de oração, uma mulher perseverante. Então, as duas qualidades importantes de Ana: mulher de fé, mulher de oração, mulher perseverante. Ela é uma mulher perseverante e uma mulher de oração. Perseverança na oração e perseverança em esperar. Perseverança na oração e perseverança em esperar. Ela esperava alguma coisa. O que ela esperava? O menino Jesus. O que você espera neste mundo que você está vivendo? Ana não era uma mulher diferente de nenhuma outra hoje. Tinha seus problemas, tinha suas limitações. Ana tinha as suas dificuldades. Já era avançada em idade, não tinha filhos, uma mulher solitária, mas uma mulher que ela não se afastou de Deus.
Ela não deixou os momentos da vida abater a vida dela. Ela não se deixou abater pelos momentos que ela passou na vida, viúva, solitária, sem ninguém para conversar. Ela encontrou na casa de Deus e encontrou em Deus um lugar de tranquilidade e paz. Uma mulher que deixou um legado, talvez, para essa geração que nós estamos vivendo aí, porque muitas pessoas se desesperam quando perde tudo. Mas Ana perdeu o seu esposo, mas ela não perdeu a fé. Ana perdeu o seu esposo, mas ela não perdeu a perseverança de continuar acreditando em dias melhores. Ela era uma mulher que não ficou presa nas dificuldades do presente que ela está vivendo. Ela acreditava num futuro melhor. É uma mulher que estava sempre nas orações e em oração, porque ela acreditava em alguma coisa. Ana não se entrega na sua viuvez, se lamentando, chorando, se trancando dentro de casa. Observe pelo texto aqui que Ana não se trancou em casa quando ela perdeu o seu bem mais precioso, que é o seu marido, com quem ela conversava, com quem ela dividia os momentos difíceis, com quem ela orava junto, com quem ela ia para o templo junto orar. E ela estava sempre no templo. Ana não colocou dificuldade para ir ao templo. Hoje, as pessoas passam uma lutazinha boba, se afastam do templo, se afastam da igreja, se afastam da comunhão, se afastam dos irmãos, se afastam da ceia, por qualquer coisa, qualquer tempestadezinha, as pessoas se afastam da presença de Deus. Se enfraquece, não vai orar, não vai mais nos cultos, se enclausura, se tranca dentro de si, se tranca em casa e fica em casa lamentando e reclamando de Deus. Porque a morte veio buscar um ente querido. Ana tinha todos os motivos para ficar em casa se lamentando. Ela é uma viúva. Mas o que ela ia ficar em casa sozinha, se lamentando pela perda do esposo? Não, ela ia para o templo todos os dias a marcar a presença ali. Quem chegava para a reunião da manhã, a irmã Ana estava ali. Quem chegava para a reunião da noite, a irmã Ana estava ali. Quem chegava para a reunião da tarde, a irmã Ana estava ali. Quem chegava para ouvir os ensinamentos do sacerdote, a irmã Ana estava ali. Uma senhora de quase 80 anos, que ela deu uma lição. Hoje nós temos muitos idosos que dão uma lição em alguns jovens que têm força, vigor e não querem servir a Deus. Quando eu vejo um idoso sendo um dos primeiros a chegar no culto, eu fico alegre. Quando eu vejo um idoso ou uma idosa chegar no culto de oração, e quando eu vejo jovens que não vai orar, eu fico alegre pela vida desses idosos. Mas eles não podiam estar em casa? Podiam. Mas eles enfrentam dores, tudo para poder estar na casa de Deus. Quando eu vejo jovens que não oram, quando chegam no culto, chega tarde, sai cedo, e eu vejo um idoso que não tem pressa de ir embora, que interage, que conversa. Quando eu vejo o exemplo da irmã Ana e vejo alguns exemplos na vida real aqui fora, eu me espelho. Para quando... Eu já estou na terceira idade, caminhando, estou na casa dos 60 já, caminhando. Mas nada me impede de caminhar para a casa do Senhor. Não devemos colocar obstáculos para servir a Deus em momento algum. Ana não colocou nenhum obstáculo
para servir a Deus. A irmã Ana não. A irmã Ana não colocou nenhum obstáculo para servir a Deus. A irmã Ana serviu a Deus com todas as suas dificuldades, problemas, mas a irmã Ana estava sempre ali, no templo, onde ela mais gostava de estar, na casa do Senhor. Ela não se afastava de jeito nenhum da oração. Eu creio piamente que algumas pessoas até poderiam estar falando com ela: irmã Ana, por favor, vai para casa, irmã Ana. Irmã Ana, fica em casa, a senhora já está idosa. Para que a senhora vem aqui todo dia? Você não precisa vir todo dia. Mas a irmã Ana não colocou obstáculo, primeiro, na idade, não colocou obstáculo no tempo, se estava frio ou calor, chuvoso, não colocou obstáculo na distância. São N os fatores que levam as pessoas a colocar obstáculo para não servir a Deus. Tempo, mudança de clima, distância e idade. Tá certo que também não é conveniente uma senhora de 80 e poucos anos caminhar debaixo de um temporal de chuva para ir para a igreja, para a casa do Senhor. Não é legal. O pastor ou o sacerdote ou quem está ministrando o culto não pode forçar ninguém da terceira idade a estar todo dia no culto. Porque as pessoas têm as suas limitações. As pessoas têm as suas limitações. São doenças, dorme cedo, tem cansaço, não pode andar sozinho, porque tem a dificuldade da vista, da audição, as dores no corpo, nas pernas. Eu me espelho na irmã Ana como exemplo e legado que ela deixou para essa geração, que a gente vê quantas pessoas colocam dificuldade para ir no templo, estão bem de saúde e não vão. Andam o dia inteiro na rua, mas não pode pelo menos uma vez na semana na igreja. Demora quase que um mês para ir. A irmã Ana não se afastava do templo. Ela jejuava. Observa, o que é jejuar? É abdicar-se um tempo da sua vida. A irmã Ana jejuava. Ô mulher de fé, aquela irmã Ana, hein? A irmã Ana estava sempre no jejum. Tinha jejum pela manhã, a irmã Ana estava lá. Tinha jejum à noite, ou qualquer trabalho à noite, a irmã Ana estava lá. Ei, a irmã Ana é um exemplo para mim, para você e para nós, que nós devemos não colocar dificuldades ou barreiras para servir a Deus. Não coloque dificuldades, nem barreiras e nem obstáculos para servir a Deus. Sirva a Deus, independente de qualquer coisa. É lógico, se você estiver doente, eu não vou lhe dar conselho para você ir no culto. Tá? Se você está doente, por que eu vou lhe dar conselho para você doente se arrastar para a igreja, passar mal e eu ser o culpado? Não. A irmã Ana ia por livre e espontânea vontade. A irmã Ana estava ali de livre e espontânea vontade. É lógico que quando você está com problema, você não vai. Quando você está enfrentando dificuldade, também você não vai. Mas observe que a irmã Ana, ela não coloca nenhum obstáculo para servir a Deus. A irmã Ana sempre estava ali. A irmã Ana ela era a inspiração para os outros idosos de sua época. A irmã Ana, ela era uma inspiração para os idosos, para os mais novos, até mesmo para o sacerdote, para aquele que ministrava
o momento devocional da igreja. Ela era uma inspiração. Quando ela chegava cedo, estava ali. Hoje, nós temos pessoas de inspiração também, que dão um show de bola naquelas pessoas mais novas que têm tempo para servir a Deus, mas coloca barreira, dificuldade, empecilho e até mesmo mentiras para servir a Deus. Mas que você possa se inspirar nessa mulher, que foi um exemplo. Hoje tem mulheres que são um exemplo para a nossa sociedade, para a nossa família. Eu conheço algumas idosas de 85 anos, tem uma de 91 anos, que com toda dificuldade, quando o porteiro abre a igreja, ela já chegou lá com a família. E ela fala para a família: eu quero cultuar hoje, eu quero adorar hoje. Enquanto eu vejo pessoas que não frequentam nenhum culto de oração, de jejum, nunca diz que pode ir. Ah, não dá para mim ir. Não posso. Mas vive nas redes sociais, vive em outros lugares onde Deus não se faz presente. Isso é muito triste. Mas fica para você a meditação. Hoje eu estou falando da vida de uma mulher. E o tema dessa mensagem é as qualidades da irmã Ana. Amém? Inscreva no meu canal, compartilhe, dê seu like. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima.